É por isso que eles não fizeram nada. A gente tá falando de transporte de carga. E esse lance legal que você tem quando você vai na Europa e tem de turismo, de passageiro, de não sei o quê, e trem-bala. Pô, imagina ter um trem-bala, né? Aquela história não tinha uma promessa na Copa do mundo aqui do Brasil, ia ter um trem-bala do Rio a São Paulo. Rio São Paulo, eu exatamente. acho que ele não tá pronto ainda. Eu acho também. Eu também acho. Tá pronto? Não, acho que não. Quantos quilômetros tem pronto dele? 0, eu acho. Então, e por que a gente não tem trem-bala, não tem transporte de passageiros também, que é uma coisa legal, né? Isso é uma coisa legal e eu vou te falar. É uma coisa que está no meu plano de governo. A gente vai ter trem de passageiro. Pô, tomara, cara. Imagina que legal. Sabe qual é o lance do trem de passageiro? É o seguinte, tudo no final das contas é uma questão de modelagem. Só aproximar aqui, que ele fala baixo, né? Então, vou aproximar mais... Aqui a gente modula, viu? Mas se eu quiser falar alto aqui, a gente... Não, calma. Dou uma o cara me dá o martelo do Thor, né? Barítono aqui. Barítono. Aliás, o telefone ali é maneiro pra caramba. Das antigas. Eu tô vendo ali a corneta também, né? Telefone é uma coisa também que mudou de quando era criança pra cá. Você sabe o preço que de uma linha telefônica era o preço de um carro, não era? Mas teve outro dia num debate aí um camarada que defendeu a volta da Telesp. Deus me livre, cara. O cara falou mal da privatização da telefonia. Plano de expansão da Lembra? Você ficava numa fila, gastava uma nota. E custava assim um fígado, né? Era presente de casamento. Ó, filho, vou te dar um telefone como presente de casamento. Teve gente que dava parte de pagamento de casa um telefone. É mesmo, né? Como entrada de casa. Como entrada de casa o telefone. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os trens de passageiro voltarem para São Paulo. A gente quer fazer o Campinas-São Paulo. Aliás, não tem justificativa por isso não ter saído até agora. Tá fácil fazer, porque o mais importante está lá. Você já tem a faixa de domínio, né, que é a área ferroviária liberada. Você já tem os trilhos lá postos. Você só precisa recuperar isso. Né, e trazer o material rodante, ou seja, tá fácil. Faixa de domínio quer dizer que não invadiram. A linha tá lá preservada, ela tá lá duplicada, então eu tenho a linha de carga, eu tenho uma linha para passageiro do lado. Tá fácil fazer. O investimento, assim, ele se paga, porque tem demanda, né? Vai ser um trem de alta velocidade? É isso que eu falo. Não, vai ser um trem de média velocidade, mas é um trem que vai rodar a 120 km por hora. Para você vencer 80, 100 km, você vai fazer o seu percurso em 1 hora. Então, você trabalha em São Paulo, dorme em Campinas. Tranquilo. Chegou em Campinas, você leva esse trem para Americana. Chegou em Americana, você leva esse trem para Limeira. E por aí vai, você vai crescendo. Esse é média velocidade até 120. Média velocidade. Alta velocidade até 160 você consegue fazer. Talvez você não consiga desenvolver pelo tamanho do percurso. Talvez você tenha que operar ali com 100, 120 km por hora. O outro você vai fazer Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos. Dá para fazer São Paulo, Baixada Santista. Então esses são os primeiros que a gente tem que atacar. Aí pegou o gosto pelo transporte passageiro, aí a coisa começa a crescer. E o que é importante entender? É que no final das contas, na modelagem, o que vai botar um trem desse de pé não é a tarifa. É a tarifa associada à exploração imobiliária. Por quê? Porque o que acontece? A exploração imobiliária gera muito mais receita do que a tarifa. Mas ao redor das estações? Ao redor das estações, a estação tem que ser um centro de negócio. Você vai na Europa, você vai ver isso. Tem um mini shopping. A estação tem um shopping, tem prédio, tem os escritórios, tem o laboratório, tem o banco, tem a faculdade. Não é simplesmente uma estação, como é aqui. Aqui você tem o custo da desapropriação, você constrói a estação e a estação é só uma estação. Exato. É só um local de transbordo de passageiro. Então você tem que explorar ao máximo essas questões, a estação, né, a operação imobiliária, para gerar receita e fazer com que essa receita ajude a botar o investimento de pé. Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a trazer mais atrativo para o negócio. Eu tenho certeza que a gente bota de pé esses trens. Mas a gente tem tecnologia para as locomotivas, para toda essa operação, ou tem que importar tudo? Você sabe que no Brasil você tem fábrica de eixo, de rodeiro, de locomotiva. Ah, é? As locomotivas dos trens de carga são fabricadas aqui no Brasil. Tá. A exceção são as locomotivas da Vale. O metrô vem tudo de fora. Vem tudo de fora. As locomotivas da Vale, lá que são aquelas que puxam os trens de carga da Vale, que aí são trens de 300 carros, 330 carros, é um negócio brutal. Aí elas têm mais potência, né? Elas vêm de fora. Mas a gente tem condição de fabricar isso aqui.
E é Talvez diesel ou diesel elétrico? elétrica. Diesel elétrica. barra elétrica? É. É o quê? É híbrido, né? É como se fosse um híbrido, né? Você tem o diesel que faz parte da operação e depois ela é movida por eletricidade. Eletricidade nos trilhos ou por cima? Não. Aí é na locomotiva. Ah, na locomotiva? É. E no final das contas, você tem, num primeiro momento, a necessidade de importar material rodando de fora, mas depois você começa a fabricar isso aqui. Não tem mistério nenhum, a gente tem indústria para isso. E isso então está encaminhado. Isso aqui a gente tem como fazer.